Pessoal, agora começando os nossos exemplos, né, mão na massa aqui, para determinar essas nomenclaturas, lembra que o primeiro passo é identificar a cadeia principal? Priorizando A, insaturação, B, o tamanho dela e, por último, o número de ramificações. Nesse caso aqui, nós temos 0 insaturações, então nós vamos aqui pelo tamanho da cadeia. Então, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 carbonos. Veja, gente, que nós só consideraríamos a outra cadeia, essa aqui, 1, 2, 3, 4, no caso houvesse uma insaturação aqui, por exemplo, né? Como não existe, nós consideramos a maior cadeia. Então, o critério que pegou nesse caso foi o critério B, tá certo? Bom, gente, identificado o tamanho da cadeia, nós vamos para a parte de numeração da cadeia. Percebam que eu contei da esquerda para a direita. Por quê? Porque nossa ramificação tá do lado esquerdo, que seria o quê? Eu vou colocar de uma cor diferente aqui essa ramificação, que eu sempre falo para vocês identificarem, né? É um metil. Porque é uma ramificação com um único carbono. E somente ligaçãozinha simples ali, portanto, vai ser um metil, tá? E aí, gente, vocês concordam que o metil vai estar numerado nesse carboninho 3 aqui? Se nós tivéssemos contado do lado direito para o esquerdo, ó, pulei ali, 2, 3, 4, 5, 6, ele teria número 7. E a gente deve sempre priorizar os menores números possíveis, sempre na ordem insaturação e ramificação. Como não tem insaturação, o menor número possível para essa ramificação. Por isso que vai ficar, como que vai ser o nosso nome da molécula? Lembra das 3 partes que eu ensinei para vocês? Vou pôr aqui naquela mesma estruturinha que eu usei lá para a aula que eu expliquei, ó. 3 partes, né? Nós temos hidrocarboneto, somente ligações simples, e como são 9 carbonos, vai ser um nonano. Antes dessas 3 partes essenciais, quando houver ramificação, a gente insere a ramificação. Vai ser o quê? 3-metil nonano. Então, escrevendo de forma corrida, 3-metil nonano. Esse seria aqui nosso nome oficial pela IUPAC, tá bom? Exemplo 2. Esse aqui, gente, eu coloquei só pra gente já ir se familiarizando com os compostos cíclicos, nesse caso um composto aromático, porque ele apresenta esse anel, esse ciclo com 6 carbonos, onde nós temos intercaladas ligações duplas e ligações simples, como vocês estão vendo, tá? Esse aqui é o nosso benzeno. Então, sempre que a gente tiver um composto, ficou legal, não? É melhor fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente coloca as ligações simples e as duplas intercaladas com as simples. Então, sempre que nós tivermos essa estrutura dessa forma que vocês estão vendo, ó, isso aqui é chamado de benzeno. E um composto que contenha pelo menos um benzeno na molécula é chamado de um composto aromático, como nós vimos lá na classificação das cadeias carbônicas, né? Esses compostos, gente, eles também são representados
ou dessa maneira, ou pela fórmula traço dessa maneira aqui, tá? Isso tudo aí representa um benzeno. Ou então nós poderíamos condensar e chamar aqui de CH ao invés de pôr isso, né? E assim sucessivamente, mas eu não vou pôr a fórmula condensada dele aqui agora, não. Então, esse aí seria um benzeno. Nesse exemplo 3, não temos insaturação, temos uma ramificação, né? Necessariamente vai ter alguma ramificação aí. E quais que seriam os tamanhos possíveis de moléculas? Vamos ver, ó. Vou pôr menorzinho aqui. Se for assim, quantos carbonos que nós teríamos, ó? 1, 2, 3, 4. Eu já vou, gente, começar a numerar ela de cá, porque a gente tá vendo que é mais perto da ramificação. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. E se a gente fizesse ela daqui, 1, 2, 3, pra cá, quantos que a gente teria? Vamos ver? Vejam bem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também. Então, houve um empate, né? Só que se a gente considerar essa amarelinha, nós vamos ter 10 carbonos e uma ramificação. Se nós considerarmos a forma do azulzinho, nós vamos ter o quê? 10 carbonos e 2 ramificações. Portanto, lembra que o primeiro critério é a insaturação, que não tem. O segundo seria o tamanho da cadeia. Como houve esse empate, a gente considera o terceiro critério, que seria a cadeia mais ramificada em números, né? Quanto maior o número de ramificações, melhor. Portanto, por essa razão, essa cadeia seria a azulzinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A amarelinha teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É sempre bom conferir, tá, gente? Então, vamos ignorar, vamos considerar essa azulzinha. Para essa azulzinha, nós estamos tendo 2 ramificações, ó. Esse metil, que tá ligado no carbono 2. E esse propil, que tá ligado no carbono 4. Então, como que ficaria a nossa nomenclatura? Constituída por 3 partes diferentes. Que vai ser chamada de O, porque é um hidrocarboneto, AN, porque só tem ligações simples, e DEC, porque é um decano, 10 carbonos na cadeia principal. Antes do nome fundamental, nós inserimos as ramificações. Nós vamos ter, como vocês viram, 4 propil, 2 metil. O que vem antes, metil ou propil? Ordem alfabética, não é? O M vem antes do P. Então, fica 2 metil, 4 propil, decano. Então, fica 2 metil, 4 propil, decano. Não precisa de pôr tracinho aqui, tá bom, gente? Próximo. Não temos insaturação. Tamanho. Vamos ver quantas opções de tamanho nós teríamos. Vou fazer a primeira opção de amarelo. 1, 2, 3, 4, 5. Segunda opção eu vou pôr de rosa. 1, 2, 3, 4, 5. Terceira opção eu vou pôr de lilás. 1, 2,
3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que ganhou essa lilás, né? Porque é a maior cadeia, então, independente dela ser mais ou menos ramificada, a gente só parte para o terceiro critério se não houver empate aqui. Então, como não houve empate, a gente já pararia por aqui, né? E aí nós chamamos esse composto aqui de quê? Vou deletar as outras cadeinhas que a gente testou. Lembrando que nós vamos ter 3 partes, necessariamente, e mais hidrocarboneto, apenas simples, hexano, e vai ficar o quê? 3. Aqui nós temos qual molécula? Met, et, prop. É propil, é N-propil ou isopropil? Isopropil, veja o Y. Então, nós vamos ter o quê? E tá no terceiro carbono da nossa cadeia. Lembrando que a gente vai contabilizar de cá para cá, porque sai com menor número. A ramificação do outro lado ficaria com o número 4. Então, fica o quê? 3-metil hexano. 3-metil hexano. Seria a nossa resposta. Certinho? E esse aqui, gente, não tem saturação. Vamos fazer a contagem do tamanho da cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, teria 10 carbonos. Se a gente for só retinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficaria com 9. E essa terceira opção seria praticamente essa, só que traria para cá, não faria diferença, seria 10 também. Então, entre 9 carbonos e 10, independente de quantidade de ramificação, nós vamos considerar 10, né? Então, colocando aí os nossos tracinhos, nós vamos ter o quê? Hidrocarboneto, apenas ano, DEC, e nós teríamos essas duas ramificações. Essa aqui seria o quê? Metil, e essa aqui seria etil. Então, o etil está inserido nesse carbono e o metil nesse. Os menores números teria que começar de cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, ficaria... sumiu o nomezinho ali. Esse aqui seria o etil. Então, ficaria como 4 etil, 2 metil, decano. 4 etil, 2 metil, decano. Seria a nossa resposta, tá? Lembrando, gente, que é essa resposta porque o E vem antes do M. Deu 14 minutos de vídeo, eu vou quebrar para o próximo vídeo, tá bom?